Paz, Shalom de Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me siga no Eclésia Católica de Cristo, que às vezes eu esqueço. Ok? Então, vamos ler. Cadê a Bíblia? Hoje nós finalizamos 1 aos Coríntios, graças a Deus. Hoje nós finalizamos 1 aos Coríntios, com a graça de Deus. Aí depois vamos dar continuidade fazendo 2 Coríntios, né? Depois acho que eu vou parar um pouquinho com essas cartas. Depois a gente pode fazer a carta de Pedro, tem a carta de João também, porque é tanta carta que Paulo tem que a gente ficou um ano fazendo elas. Mas são maravilhas, gente. Eu já fiz Romano, eu já fiz Romano, já fiz Gálatas, agora 1 e 2 Coríntios. Glória a Deus. Mas no meu canal acho que já tem, até Apocalipse já tem no meu canal. Mas a gente vai refazendo de novo, ok? A palavra de Deus tem que estar, nós vamos pregar ela todo dia. Então, o capítulo 16, vamos ver o que ele diz. Esse capítulo 16 é mais assim. Paulo está indo para a igreja de Corinto e ele pede, porque quando Pedro abençoou Paulo para pregar o evangelho, porque tinha aquele respeito ali por Pedro, viu? Pedro como cabeça da primeira igreja, abaixo de Cristo. Isso é bíblico, gente. Não adianta querer desfazer o texto para satisfazer as doutrinas protestantes, não. Ok? Então vamos lá. E aí, Paulo foi lá falar com Pedro, né? Mesmo o Senhor Jesus chamando Paulo e dando e a própria pessoa, e levando uma pessoa a profetizar Paulo, né? Que ele ia levar o evangelho aos 4 cantos do mundo da época, né? E hoje leva através de nós, aleluia, glória a Deus. Então, Paulo foi lá conversar com Pedro. Porque Paulo ele tinha uma visão muito ampla. Pedro estava contente ali só com Jerusalém, mas Paulo queria as nações. Paulo pregou em toda a Ásia, ali no Oriente Médio, né? E depois ele foi para Roma e morreu em Roma. Não é que ele morreu, mataram ele, né? Por causa do evangelho. Mas naquela época, gente, perseguição era de verdade. Não é igual essas de hoje aí do Brasil, que o pessoal fica falando um bocado de coisa não, viu? Vem conosco, Jesus. Que o Eterno ajude a gente a entender a palavra. Em nome de Jesus. Então, aqui, e Pedro falou, olha, a igreja de Jerusalém é uma igreja que está passando por muitas necessidades. Em Jerusalém, os cristãos eram muito perseguidos. Às vezes não tinha nem liberdade para trabalhar. E Pedro falou, olha, Paulo, vai pregar o evangelho. Como o Senhor Jesus mesmo falou, a salvação vem dos judeus. Aleluia. Glória a Deus, não pode ser ignorante de não entender isso, né? Ok. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus falou. Mas a própria salvação é Ele mesmo, é o Senhor Jesus. Então, aleluia. Então, e foi pedido para Pedro o seguinte, olha, Pedro, tira uma oferta lá, ok? Tira uma oferta lá, onde você for pregar. Para a igreja de Jerusalém, que estava passando muita necessidade.
E aí, Pedro avisa a igreja de Corinto que era para eles fazer uma coleta, ou seria tirar uma oferta. Mas Paulo não estava pedindo para ele mesmo. Deus supria as necessidades dele. Quando ele conseguia trabalhar, ele trabalhava. Ele estava pedindo porque ele tinha que levar para a igreja de Jerusalém, ou mandar alguém levar, ok? Então está escrito assim: quanto à coleta em benefícios dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. Ok? Então a igreja de Corinto era uma das igrejas da Galácia. Então era para todas as igrejas, não era só para os coríntios. Mas Paulo ia passar, com certeza, primeiro ele ia passar ali na igreja de Corinto. Ok? E Paulo está já avisando que era em benefício dos santos. Naquela época chamava crente de santo. Hoje em dia não pode falar, né? Por quê? Porque as pessoas se corromperam tanto, que elas têm até vergonha de chamar uns aos outros de santos. Deve ser. Mas vamos lá. Vem conosco, Pai eterno, livrai-nos do mal. E aqui está escrito assim, ó: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha a parte. Primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte, ou a parte, o que tiver podido poupar. Conseguiu poupar, ok? Para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. Então ele falou: ó, gente, já vai juntando aí as ofertas em prol dos necessitados, dos cristãos necessitados, chama de santos, ok? Que não tem nada a ver com o negócio lá da praia que tem em São Paulo. Pode ser que ali tinha muitos santos no começo, quando fez aquela cidade, né? Devia ter, assim. Mas vamos lá. Primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido, para levar a Jerusalém a vossa oferta, ok? Não era para Paulo, não. Paulo não andava de limusine, não. Gente. A igreja da prosperidade, se não estiver andando de limusine, diz que não tem fé, né? Vem conosco, Jesus, vamos lá. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei ter convosco depois que tiver passado pela Macedônia. Apenas passarei por lá. Talvez fique convosco até que passe todo o inverno, para que me leveis aonde eu tenho de ir. Desta vez quero vos ver, não somente de passagem, mas espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Paulo tinha sempre o Senhor Jesus na frente de tudo, ok? Ficarei em Éfeso até o Pentecoste. Aí se me abriu, aí aonde? Nesse lugar, em Éfeso. Aí se me abriu uma grande porta. A minha atividade, quer dizer, ele ia trabalhar, fazer alguma coisa, que é a minha atividade, e os adversários aí são muitos. Ele ia evangelizar em Éfeso. Se ele conseguisse ali algum trabalho, ele ia fazer também. Mas ele já sabia que tinha adversário. Jesus, tem compaixão de nós. Dai-nos vitória sobre os adversários.
Ok? Aí se me abriu uma grande porta, a minha atividade e os adversários aí são muitos. Se Timóteo for visitar-vos, vede que estejam sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze e preparai-lhe a viagem em paz para que venha ter comigo, porque o espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhes muito que fosse ter convosco, com os irmãos e com os irmãos. Mas de modo algum quis ele ir agora. Só que ele não quis ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver oportunidade. Okay? Apolo também fazia a obra do Senhor, pregava o evangelho. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Sabeis que a família de Estéfanas são as primícias da Acaia e se consagraram ao serviço dos santos. Tratai essas pessoas com consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Eu me alegro com a vida de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram a vossa ausência e tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, consideração a tais homens. Tá vendo? Não é pecado você ter consideração, respeitar, ajudar os obreiros de Deus, gente. Não é pecado. Você só não pode colocar eles acima de Deus. Ok? Olha aqui, ó. O que ele fala assim: eu me alegro com a vinda de Estéfanas, Fortunato, Acaico. Eles supriram a vossa ausência. Então essas pessoas aqui foram visitar Paulo, ok? E tranquilizaram o meu espírito. Amém. E vosso. Tende, pois, consideração a tais homens. Ok? Tenha consideração. Não tem problema você agradecer, dar obrigado, Senhor, chegar na pessoa, até fazer uma oferta a ela. Não tem problema, gente. O que as pessoas não podem é usar o nome do nosso amado Jesus para enriquecer. Ou então agora, porque eu sou de Cristo, eu vou fazer pouco caso dos meus irmãos da fé. Não, isso não é igreja. Não vem dizer eu sou igreja e começar a maltratar os outros, que você não é igreja coisa nenhuma. Igreja que a igreja não maltrata seus irmãos de fé. Vamos lá. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Prisca, com a comunidade que se reúne em sua casa, enviam-vos muitas saudações. Ok? Todos os irmãos vos saúdam. Todos os irmãos vos saúdam. Então tinha bastante irmão. Onde que Paulo ia? Ele podia estar sozinho no lugar. Daqui a pouco já tinha. Se tiver 2 ou 3, o Senhor Jesus falou, estou no meio de vós. Por que o Senhor Jesus falou isso? Porque a gente precisa estar em grupo de pessoas da mesma fé. Ele está em nós em espírito.
mas está no meio de vós é diferente, porque senão ele não ia falar 2 ou 3. Será que as pessoas conseguem entender isso? Vem comigo, Jesus. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Prisca. Acho que outra tradução fala Priscila, né? Com a comunidade que se reúne em sua casa. Ok? A Ásia, Paulo pregou pela Ásia. Tinha uma comunidade na casa de Áquila e Prisca, ou Priscila. E Paulo fala: enviam-vos muitas saudações. Ok? Paulo, ele tinha um amor muito grande pelos outros crentes. Eles tinham uma comunhão abençoada. Vamos lá? Hoje em dia, se o cachê não for bom, ninguém vai falar bem de ninguém, né? Jesus, tem compaixão de nós. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo, que é aquele beijo que dá dos lados, ok, gente? Isso é o óculos santo. Quando a gente... Você já viu lá os judeus se cumprimentando assim, assim? E normalmente quem cumprimenta com beijo normalmente é as mulheres com as mulheres, né? Porque a cultura brasileira é essa. Mas tem alguns irmãos que não têm vergonha de cumprimentar alguém, dar um beijo no rosto, na testa. Não precisa ter medo. Mas tem que ter medo da hipocrisia e da falsidade. Vamos lá. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo. Aleluia. Esta saudação escrevo de próprio punho, Paulo. Ele falou: eu estou mandando a saudação, aliás, eu estou escrevendo essa saudação. Se alguém não amar o Senhor, seja maldito. Às vezes a pessoa vem com tanta arrogância, que não crê em Jesus, que Jesus é não sei o quê. Sabe o que a Bíblia diz? Se alguém não ama ele, seja maldito. O Senhor Jesus não falou para você ficar implorando aos pés de quem rejeita ele. Não falou. Isso aí que faz é o evangelho protestante de hoje mal informado. Que a pessoa está lá desprezando o Senhor Jesus e ele está lá lambendo os pés da pessoa. O Senhor Jesus não mandou fazer isso. O Senhor Jesus falou: vai na casa pregar. Se eles não aceitar, sacode a poeira dos pés e leva a paz junto com vocês. As pessoas precisam aprender a respeitar um servo verdadeiro de Deus, gente. Não é pela pessoa, é pelo nome de quem ela carrega. Vai ter que dar conta pro eterno, para Jesus de Nazaré. Ok? Olha aqui, ó. Se alguém não amar o Senhor, seja maldito. Maranata. Maranatá. Que é, vem Senhor Jesus. Aqui fala Maranatá. Acho que seria Maranata mesmo. É porque às vezes a palavra está dividida e não colocou aquele tracinho, sabe? Então vamos lá. Eu gosto de traduções diferentes da Bíblia, mas precisa ser fiel às primeiras. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. A graça, ele está deixando a graça de Jesus. A graça, a paz. Porque se a pessoa odeia o Senhor Jesus, você não precisa deixar a paz de Jesus com ela. Não ponha joia em focinho de porco, a Bíblia falou. Tem gente aí dando a paz de Jesus para quem não quer a paz de Jesus. Você não quer, não dá. Seja inteligente. Ah, mas eu estou preocupada com ele. Então vai para casa, joelho e ora. Clama a Deus por ele. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Então, Paulo fala de Jesus do começo ao fim. Todos os capítulos da carta dele, ele fala de Jesus do começo ao fim. Paulo é o judeu mais cristão que existe
de todas as épocas. O que é ser cristão? É pregar Jesus de Nazaré. Paulo fazia isso direto. Não é ficar contando a história dos antepassados. Não é ficar discutindo assuntos lá que até hoje ninguém nunca chegou a uma conclusão. É pregar Jesus de Nazaré, do começo ao fim. Vem conosco, Senhor Jesus. Em breve Ele volta. Louvado seja Deus. Salva os nossos queridos, Senhor. Para a glória do teu santo nome. Amém. Vos deixo aqui. Se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo, no YouTube. Quem é do YouTube, se inscreva no Facebook. E eu deixo uma bênção em nome de Jesus para você, para a tua vida financeira, primeiramente para a saúde, né? Só fala primeiro para a saúde, para a tua saúde. Deus te dá uma bênção na tua saúde, Deus te dá uma bênção na tua vida financeira para você pagar as suas dívidas. E que você não seja arrogante. E Deus te dê uma bênção em nome de Jesus. A paz na comunhão familiar, seja com os pais, com a esposa e filho, seja no trabalho, na igreja, onde você estiver, que você possa ter paz com as pessoas. E que o Senhor venha conosco, com vós, com a mim. Mas creia nele e leia a palavra dele. Então, glória em nome de Jesus. Pai, shalom.